Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre a efetividade das tarefas escolares com IA aplicada. O que você vai precisar para essa aula de hoje? Vai precisar, antes de tudo, ter acesso a uma ferramenta de IA, podendo ser o ChatGPT, Gemini, Claude, entre outras, uma tarefa de casa recente ou planejada e um guia de avaliações da tarefa para a gente conseguir ponderar o peso de cada. Agora a gente vai avaliar como as tarefas resistem aos testes da IA. O objetivo central é descobrir o que acontece quando submetemos nossas tarefas e ferramentas de IA e o que isso revela sobre os designs das atividades. Primeiro, a gente identifica se a IA consegue completar as tarefas de forma eficaz. Segundo, a gente reconhece que o baixo desempenho da IA é causado por instruções vagas ou limitações reais da IA, o que quase sempre é causado por instruções vagas. E também a gente identifica se as tarefas que a IA genuinamente não conseguiu resolver. Assim a gente consegue estabelecer um limite para a IA e ver quais são as capacidades dela e quais são as capacidades do usuário, assim conseguindo capacitar o usuário para usar com mais sabedoria. Uma parte muito importante seria colocar a tarefa em uma prova de 4 passos. O passo número 1, a gente coloca o enunciado de forma completa na ferramenta da IA da nossa escolha, Claude, GPT, enfim. O passo 2, a gente avalia a primeira resposta usando só a rúbrica da avaliação. Por exemplo, o peso que vai ter cada coisa. Criatividade, 0,2. Eficiência em prazo de entrega, 0,3. Enfim. O passo 3, a gente vai definir o prompt, adicionando detalhes de rúbrica, contexto específico da turma. Então a gente vai conseguir entender qual que é o motivo e qual que é o intuito disso, fazendo esse prompt. No passo 4, a gente executa novamente e observa se o resultado melhorou. O que é aguardado é um retorno melhor, com uma resposta mais limpa, direta e clara. Como a gente fez o uso do prompt no passo 3, aí já vai entender o que a gente quer, qual é o nosso perfil, o que a gente precisa para conseguir atingir um resultado satisfatório. E a diferença é que a primeira e a segunda resposta revela muito sobre a clareza das instruções. Depois a gente consegue entender se o problema é o enunciado ou a ferramenta. Fazendo esses 4 passos essenciais, a gente vai conseguir essa resposta. Se o desempenho melhorou com as instruções mais claras, o problema era o enunciado. Se o desempenho continuou ruim, é uma limitação da IA, o que é muito difícil. Hoje em dia, com o avanço da IA, quase sempre o problema é do usuário final, não o problema da máquina. Algumas reflexões importantes. A IA gera bons rascunhos para tradicionais, mas elas têm muita dificuldade com um texto muito específico. Ela não entende o projeto como um todo. Ela entende o projeto como se fosse uma pedra no caminho que ela está pulando. Ela não está buscando motivos como remover a pedra, ela só vai pular. E o desempenho da IA melhora com o contexto, assim como acontece com os alunos. Então, quanto mais você alimenta ela, mais ela vai entender e mais ela vai te ajudar no cotidiano. Agora a gente vai entender como que a gente cria uma tarefa em que a IA não vai conseguir resolver facilmente. Pois hoje um grande problema dentro das salas de aula são os alunos que utilizam a IA de forma errada, né? Eles vão lá, pegam a tarefa, jogam na IA e resolvem a tarefa com grande facilidade, sem nenhum tipo de aprendizagem. Então, para a gente conseguir construir essa atividade em que o aluno não vai conseguir jogar esse problema para a IA e postergar e não conseguir aprender de fato, a gente escolhe um objetivo mais específico, porque como a gente disse antes, ela tem algumas dificuldades com escopos mais específicos de projetos, escopos mais específicos de algumas matérias. E aí a gente faz 2 testes com as nossas atividades para a gente entender se essa atividade ela vai ser resolvida por uma IA facilmente ou não. O primeiro teste, a gente submeteu a atividade a ela sem nenhum tipo de prompt, sem nenhum tipo de questionamento. A gente manda para ela e fala, por favor, resolve essa atividade para mim. Aí a gente vai fazer um segundo teste, dando a ela mais especificações sobre essa atividade. Então a gente vai dar os objetivos da atividade, vai adicionar a rubrica completa, exigir as fontes, as referências e ver até onde ela consegue chegar. Provavelmente, como a gente já viu antes, ela tem mais dificuldade com esses critérios mais específicos e mais profundos. Vamos seguir agora para um exemplo real, que a gente consegue entender a diferença de usar um prompt ou não usar. Eu escolhi um tema que é muito debatido na internet sobre a IA nas redações e vamos ver a diferença dela, o que a gente consegue fazer com um prompt e uma IA sem prompt numa redação. Primeiro eu escrevi, faça uma redação sobre redes sociais. O aluno está sem ideia, ele vai escrever isso. Redes sociais tornando-se importantes, ele gerou uma redação
que se a gente for ler, ela é uma redação boa, ela tem bastante... Ela tem sentido, ela é coesa. E ao lado disso, eu fiz um pouco diferente, eu já fiz com um prompt. Eu falei, escreva uma redação dissertativa argumentativa no modelo Enem sobre o tema. Então eu já falei o jeito que eu quero que a redação seja, tema Enem. O impacto das redes sociais na saúde mental dos jovens. Já funilei o tema, já fui mais à frente para entender exatamente o que a gente vai trabalhar. Use introdução com tese clara, 2 parágrafos de desenvolvimento, repertório sociocultural, então ele já vai procurar no banco de dados dele um repertório, um exemplo real disso que aconteceu, um fator recente, uma conclusão com proposta de intervenção detalhada, quem, como e por quê, linguagem formal e aproximadamente entre 20 e 25 linhas. Perfeito. E além disso, o que eu fiz? Eu gerei uma rúbrica. Então, ele vai ter um parâmetro a mais, ele vai entender, tá, para eu conseguir pontuar o máximo possível, eu vou precisar dessas características: escrita formal perfeita, profundo específico, forte repertório, estrutura perfeita, completa, quem, como e para quê, com os agentes de intervenção. Então ele já vai saber, ele já vai estar direcionado, não é igual no primeiro caso aqui, que a gente só falou, ele fez o que ele quer, ele fez livre. E ele não está errado, porque a gente não deu a direção para ele. Quando a gente dá a direção, aí ela trabalha melhor. Ela entende o que a gente quer. Tanto que a gente vendo aqui ele já fez o repertório sociocultural com o filósofo Bauman. Fez uma conclusão boa. Mas o que eu vou propor agora é analisar essa redação por uma inteligência artificial à parte. Eu selecionei esses 2 textos que a IA geraram e coloquei numa IA imparcial, o Gemini. O que eu fiz? Adicionei, com base nessa rúbrica, avaliei essas redações. A rúbrica que eu já tinha inserido no prompt e fui inserir as redações. A primeira foi a sem um prompt. Ela atingiu uma nota boa, 840 mil pontos, tendo em vista que a IA gerou isso em menos de 1 minuto, uma nota bem alta. Escrita formal perfeita, boa abordagem, argumentação boa, organização básica, intervenção básica. Então, ela não deu uma boa proposta de intervenção. Ela fez, mas ela fez sem direção. Agora descendo, essa daqui é a redação com prompt. Citando o filósofo Bauman, proposta de intervenção forte. O que a gente teve? Resultado final, 1000 de 1000. Norma culta perfeita, tema perfeito, argumentação perfeita, organização perfeita, intervenção perfeita. E o que a gente consegue entender com tudo isso? Se nós dermos uma simples direção para a IA, o nosso serviço, nosso trabalho, ele vai ficar mais fluido, vai ficar mais assertivo. A gente vai perder menos tempo revisando um trabalho. Com as IAs hoje em dia, elas só vêm a somar na nossa vida. Então a gente precisa aprender a usar ela 100%. Aqui a gente listou para vocês alguns contextos onde a IA quase sempre ela falha, onde ela quase sempre tem dificuldade em trazer para a gente exatamente o que a gente busca, né? Então, por exemplo, ela sempre vai ter dificuldade com critérios de avaliação de fonte, com realizar experimentos, pesquisas de campo. Aí ela pega a fonte dela e ela não necessariamente ela vai lá e vai testar, vai questionar como é o nosso poder crítico, né? O pensamento crítico humano. Ela também tem dificuldade em entender o projeto como um todo. Geralmente ela está inserida num contexto, então a gente pergunta para ela, olha, faz essa atividade para mim, e ela não vai entender de fato qual é a matéria que você está se referindo, né, exatamente, qual é o escopo exato daquela matéria, onde ele vai ser inserido. Ela também tem algumas dificuldades em reformular a forma de pensar, por exemplo. A gente que é humano, né, que a gente está aqui dentro da sala de aula sempre, a gente várias vezes se depara com um momento em que a gente tem que parar, mudar a forma de pensar para conseguir fazer o aluno entender melhor essa matéria, entender melhor a atividade. A IA muito dificilmente consegue fazer isso. Substituir, principalmente, né, substituir a presença humana autêntica, né, substituir de fato o humano, que é algo que muito provavelmente a IA não conseguirá. Agora, passando pelos principais pontos que a gente aprendeu hoje, a gente viu que a ferramenta não é o problema, porque geralmente o problema quando a gente vai utilizar a IA está no prompt. Então, quanto maior a clareza, maior a especificação que a gente passa para a IA dentro do nosso prompt, melhor vai ser a nossa resposta, né? Então, a IA, ela tem, como a gente viu, ela tem dificuldade para entender aquele contexto específico, entender aquele escopo mais fechado. Então, a gente precisa ir passando o contexto para ela, passando aqueles detalhes para ela conseguir realizar o trabalho da forma certa.
ela também tem aquelas dificuldades. Ela não reformula a forma de pensar, isso é um ponto crítico da IA, assim. A gente muitas vezes precisa dar 2 passos para trás para conseguir dar 3 para frente e conseguir melhorar de fato a nossa progressão. E isso é uma coisa que a IA não faz, ela fica lá tentando, até chegar uma hora que ela consegue, mas assim, ela patina muito mais do que a gente. Pessoal, agora como exemplo prático para a gente aplicar nos nossos cotidianos e entender melhor como que vai funcionar, a gente desenvolveu um pequeno programinha que a gente pode testar em sala e ver o desenvolvimento dos alunos, porque com isso eles vão ter que colocar a mão na massa para entregar esse resultado. O IA não vai entregar simplesmente, eles vão ter que programar e no meio de programação, cada pessoa tem um raciocínio diferente, então você consegue ver o andamento do aluno e ver o que ele faz. É um programa simples que solicita a idade do usuário e utiliza a estrutura de if-else para determinar se ele é maior ou menor que a idade. Então, por exemplo, aqui o aluno declara que ele tem 18, ele é maior de idade. Se ele declara que ele tem 15, ele vai ser menor de idade. Esse daqui é um exemplo simples de uma maneira que a gente pode introduzir o aluno ao pensamento de programação sem simplesmente a gente só inserir ele num ambiente pesado que ele vai usar as IAs para tudo. Aqui ele vai começar entendendo como funciona para depois avançar. Uma coisa que com certeza vai ser muito bem vista pelo mercado no futuro. Obrigado a todos que assistiram. Espero que tenham aprendido muito e que esse aprendizado seja utilizado da forma certa.